Bom, prof, o meu experimento é um modelo de foguete e ele é de fácil acesso porque ele depende apenas de uma placa de madeira com 3 pregos, um elástico e uma linha de costura. Também necessita de fósforo, uma bacia com água e um pedaço de papel dobrado em V. Ele pode ser usado no plano didático e ele faz com que evidencie a terceira lei de Newton, conceituando a quantidade de movimento e impulso. Ele possui 3 conceitos físicos e eles todos são aplicados na terceira lei de Newton, em que é ação e reação. O impulso que esse experimento retrata, ele é causado pelo resultado da força que um corpo exerce sobre o outro em um determinado intervalo de tempo. Então, quando eu coloco o papel aqui no meio das linhas e queimo a linha que está fazendo pressão no elástico, ele vai gerar uma força que vai fazer com que a ponta da frente vá para frente, enquanto o papel é arremessado para o lado oposto, para o sentido oposto, porém na mesma direção. Ele também retrata que a força que a placa em si exerce sobre o papel vai ser retornada de mesma intensidade, fazendo com que o papel seja arremessado com a mesma força que a placa vai ser arremessada para frente. Isso também depende da intensidade que eu colocar a linha amarrada puxando o elástico. Então, além dela depender do tamanho da massa, ela também vai depender da intensidade que eu estou puxando o elástico. Tanto que se eu colocar dobrado o volume, a massa, se eu colocar ela dobrada, ela vai exercer uma força maior sobre a placa. E a mesma coisa acontece se eu colocar uma intensidade maior, ela também vai exercer uma força maior. Agora eu vou fazer a ação do experimento com uma intensidade mediana, que ela não está no nível de repouso, mas ela está numa intensidade mediana, e com um volume também na média. Ele não é muito pesado, ele não é dobrado, mas ele é considerável. Então, eu vou colocar ele no vão entre o elástico, que é formado pelo fio. Eu vou colocar ele na água e aí eu vou queimar o fio. Isso é tão legal! Meu Deus, eu adoro fazer isso. Então, a gente pode perceber que a massa foi arremessada, eu nem sei para onde ela foi, e que houve uma força que fez com que a placa fosse projetada para frente. No meu caso, como é uma bacia de bolo, ela fez a força para que a placa se movimentasse. Se eu colocasse sem nada, sem nenhuma massa, nenhum pezinho, ele não faria essa ação de se movimentar, mesmo tendo a pressão causada pelo elástico. Agora, eu vou ser um pouco mais ousada e eu vou colocar um tubarãozinho de plástico para a gente ver o que acontece. Achei que ia ficar legal pelo fato de mexer com água. E é um tubarãozinho, então, ó. Vamos colocar ele aqui. Espero não ser atingida por ele.
fez uma força maior, porém o tubarãozinho caiu na água. Ele foi nadar. Eu acho que se eu tivesse colocado num recipiente maior, ele faria maior efeito. Porém, esse era o maior que eu tinha, prof. Então, aqui a gente pode ver com um volume maior, uma massa maior e com a mesma intensidade do elástico, porque eu procurei manter a mesma distância de linha. E eu não vou fazer sem o fio, porque estou sem fósforo. Mas se tivesse sem peso, ele não aplicaria a força, porque quanto maior a massa, maior é o impulso. Então, se não tiver massa, não teremos o impulso. Foi isso, prof.